Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje no canal Só Psicanálise, eu quero apresentar para vocês, fazer uma breve apresentação de 3 escritos de minha autoria que está exposto aí para vendas, tá? Cada um está no valor de R$ 10. São escritos na dimensão da psicanálise que eu construí, né, a partir dos meus conhecimentos quanto às referidas temáticas. Para quem estiver no Instagram, o link de compras, né, vai estar no Story do Instagram. Para quem está aqui no YouTube, o link de compras vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Bom, gente, um dos escritos eu faço referência ao masoquismo. Um dos escritos é sobre uma reconsideração de Freud, né, sobre o masoquismo. Ou seja, eu falo de uma luta entre pulsões de morte e princípio do prazer. Ao falar da pulsão de morte, eu falo de uma pulsão destrutiva, tá? Eu falo de uma pulsão que representa uma tendência inata do organismo em, de fato, retornar a um estado inorgânico, buscando, de fato, uma desintegração, buscando, de fato, uma aniquilação. Isso a partir de uma premissa freudiana. Eu falo dessa temática nesse escrito a partir de uma premissa essencialmente freudiana. Eu falo de uma força intrínseca à psique humana que há de ser abordada por Freud de modo diluído em suas obras. Falo dessa pulsão enquanto uma oposição à pulsão de vida, quanto a psicanálise freudiana. Eu falo dessa pulsão como sendo uma manifestação, e essa manifestação se dá de diversas formas. E aí, nesse escrito, eu incluo o masoquismo primário. Quando eu falo do masoquismo primário, eu falo de uma busca ativa, né? Pelo sofrimento, e esta busca ativa pelo sofrimento há de ser uma fonte de prazer. Então, o que é que Freud vai argumentar diante disso? Freud vai argumentar que o masoquismo envolve, de fato, uma busca de prazer na dor. O que é que representa? Representa uma aparente contradição. Por quê? Porque vai contra aquilo que há de ser o princípio do prazer. E é por isso que, como título, eu coloco lá, né? A luta entre pulsão de morte e princípio do prazer. Porque, de fato, essa pulsão de morte, ela entra em contradição com o princípio do prazer. O princípio do prazer busca uma satisfação. O princípio do prazer busca uma redução do desconforto. Então, a busca do sofrimento no masoquismo pode ser entendida aí como uma manifestação da pulsão de morte. Sabe? Estamos diante de uma dinâmica, de um movimento que é promovido por esta pulsão de morte, em que o prazer ele é encontrado, mas ele não é aquele prazer do princípio do prazer que busca uma redução do desconforto, que busca uma satisfação. É um para além. É um para além. Sabe? Quando se trata de um movimento promovido pela pulsão de morte, estamos frente a um prazer que é encontrado diante de um perigo, diante da dor, diante da submissão à dor. Então, a pulsão de morte, ela
na psicanálise freudiana, é vista como um obstáculo ao princípio do prazer. Em que medida? Na medida que há uma complexa busca por uma satisfação psíquica, levando de fato o sujeito a encontrar prazer em situações que envolvem muito sofrimento. Então, gente, nesse escrito eu trago em minúcias e com base em uma linguagem bem didática esta devida temática. O link desse escrito, que está à venda, está aqui no comentário, ainda está aqui na plataforma do YouTube, está no valor de R$10, tá bom? É um escrito bem elaborado, onde eu sou objetivo, direto e didático, tá? Para quem está no Instagram, o link deste escrito para compra vai estar no Story, tá bom? Bom, vamos aí falar então do próximo escrito, que é um escrito onde eu trago o conceito de gozo, né, na perspectiva de Freud. Não só na perspectiva de Freud, mas na perspectiva de Lacan também, já que Freud ele esboçou esse conceito. Lacan que realmente sedimentou esse conceito na psicanálise. Então eu falo do conceito de gozo e a sua influência no aparelho psíquico dos sujeitos. O conceito de gozo na obra de Sigmund Freud é fundamental, é essencial para de fato compreender as nuances da psique humana, para de fato compreender as experiências que são complexas, que são emocionais, né? E que também vêm contempladas por uma complexidade. Então, Freud ele vai utilizar a palavra alemã Genuss para descrever um tipo de prazer que há de ser extremo e que transcende aqueles limites do prazer convencional, que está ali sedimentado no princípio do prazer. É um para além deste princípio do prazer. E Freud, ele reconheceu que o gozo engloba, de fato, sensações de uma alegria intensa, de um júbilo, de um êxtase. Só que é uma experiência marcada, né, por algo que é perturbador. É de uma natureza excepcional. E aí Freud também associou o gozo à pulsão de morte, ali, no para além do princípio do prazer. Ele trouxe um esboço quanto a isso. E Lacan é que vai desenrolar isso de modo, obviamente, mais elaborado. E eu falo tanto da perspectiva de Freud quanto da perspectiva de Lacan. Então Freud ele vai associar o gozo, sim, à pulsão de morte. Como eu falei para vocês, essa pulsão aí que há de ser uma tendência inerente à psique humana, que busca por uma autodestruição, que busca por um estado inorgânico. Então, essa pulsão, ela vai se manifestar através de comportamentos que são repetitivos, aqueles famosos ciclos de autossabotagem, em que o sujeito se repete ali, se repete, torna-se repetir, está sofrendo, está se deteriorando, mas continua ali. Aqueles ciclos autodestrutivos, né? São ciclos que, querendo ou não, está ligado a uma experimentação de extremo prazer, mas é um prazer perturbador. Não é aquele prazer lá do princípio do prazer. Então, o conceito de gozo em Freud, que é um esboço, como eu falei, Lacan vai elaborar isso de modo muito mais articulado, né? O conceito de gozo em Freud não se limita ao prazer comum, não se limita. Abrange de fato experiências emocionais que são intensas, muitas vezes paradoxais, e contribui de fato
há de ser um conceito que contribui de fato para uma compreensão muito mais profunda quanto à dinâmica do aparelho psíquico. Consequentemente, uma compreensão mais profunda e mais complexa no que diz respeito ao comportamento do sujeito, tá? O link de compra deste escrito vai estar aqui no comentário em destaque. Para quem está no YouTube, para quem está no Instagram, vai estar no story do Instagram, tá? Também é um escrito elaborado de modo minucioso, didático, direto, objetivo, abrangente. E está no valor de R$10, certo, gente? Bom, próximo escrito. Eu falo do superego. Eu faço uma exploração quanto ao superego. Eu faço uma análise abrangente. Quando eu falo do superego, eu falo do supereu. De acordo com Freud, estamos falando de um construto que vai desempenhar um papel crucial na estrutura psíquica, no aparelho psíquico. O que é que ele representa? Ele representa a internalização de proibições. A internalização de proibições parentais, de normas sociais. Ele vai atuar como uma instância um construto que realmente se impõe, né, no que diz respeito a padrões éticos, a padrões morais internalizados. O supereu, ele é responsável por guiar ali o comportamento do sujeito com base em ideias que são socialmente aceitas, aquelas imputações morais do que é certo, do que é errado, sabe? Então, ele vai refletir de fato uma orientação moral que vai influenciar nas ações, que vai influenciar nas decisões. Então, a sua presença no aparelho psíquico adiciona aí uma camada de complexidade quanto à compreensão dos processos psíquicos, quanto à compreensão da dinâmica do aparelho psíquico. Então, ele vai influenciar na interação entre os diferentes componentes ali do aparelho psíquico que fora proposto por Freud. E aí, gente, eu trago uma análise bem abrangente. Não é uma análise superficial quanto ao superego. Ele só é aquele construto ali relacionado aos padrões éticos e morais. Vai para além disso, bem para além também. Entende? E aí, gente, o link de compra deste escrito, para quem está no YouTube, está aqui no comentário em destaque, para quem está no Instagram, está no História do Instagram. Custa também um valor de R$10. Um escrito também direto, objetivo, didático e bem abrangente. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.